Como equilibrar emoções positivas, emoções negativas? É possível fazer isso? O que a gente pode fazer para ser mais feliz sem anular as nossas emoções negativas? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Eu quis trazer esse tema hoje aqui para o canal porque hoje em dia se fala muito sobre positividade ou sobre o contrário, né? Positividade tóxica, de que a gente não pode eh, inibir as nossas emoções negativas e que a gente também não pode viver querendo emoções positivas. Então são muitas informações e eu considero importante que quando a gente fala de uma vida significativa e quando a gente fala de viver com mais intencionalidade, que a gente pare para pensar conscientemente em tudo isso, inclusive nas informações que a gente recebe, inclusive nesse vídeo aqui. O que eu quero contar a vocês é não aceitar as informações, é pensar a respeito das informações. E para a gente começar, é importante a gente destacar que ambas as emoções, elas são importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Sem as emoções negativas, sem a gente perceber elas, olhar para elas, é difícil que a gente consiga gerar mudança, porque a gente não consegue, não parar para pensar nelas, é a gente não conseguir entender o que tem por trás delas. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente vive uma situação que nos gera algum gatilho ou que está relacionado a alguma coisa do passado, e aquelas emoções negativas do passado vêm à tona nessa situação. E se a gente não para para pensar de onde vêm essas emoções, é difícil que a gente consiga ter alguma mudança, inclusive de comportamento. Por isso é importante a gente investigar. Isso não quer dizer, fazer esse movimento não quer dizer que as emoções negativas vão deixar de existir de maneira nenhuma. E elas são um fator protetivo para a nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito, quero que vocês lembrem sempre dela, que é: as emoções negativas nos ajudam a sobreviver e as positivas nos ajudam a florescer. Então não é nenhum e nem outro, são as duas. Não é que a gente precisa aceitar também as emoções negativas, aceitar no sentido de, então eu tô triste mesmo e vou aceitar, e vou ficar assim, vou ficar triste. Não, já que tá tudo uma porcaria, ou eu nem sei porque eu tô triste, mas já que eu tô triste, tá tudo bem, vou ficar triste. Tá, mas eu faço o que com isso? Né? É importante que a gente consiga compreender. Às vezes não tem uma razão explícita e a gente tem que só sentir aquilo, mas se entregar para aquela emoção negativa não é o melhor caminho, porque quanto mais eu me entrego para aquela emoção negativa sem que eu tome consciência dela, de onde vem, por que eu estou sentindo isso, como eu posso superar até mesmo, se for o caso, mais nessa melancolia eu vou me colocando, mais nesse estado deprimido eu vou me colocando. Então, eu entendo hoje, né, porque muita gente fala sobre a positividade tóxica, mas é um movimento, não a positividade tóxica, eu sou contra a positividade tóxica, que visa anular as emoções negativas. Mas nesse contraponto de contra a positividade, vem também esse peso, né, de não ser possível se tornar uma pessoa mais otimista, de não ser possível despertar emoções positivas, e é possível. É possível sim a gente aprender a se tornar uma pessoa mais otimista. É possível a gente no dia a dia fomentar as emoções positivas. Então a gente não precisa simplesmente aceitar e ficar. A gente precisa sim olhar para as nossas emoções negativas, aceitar elas, porque elas existem e vão continuar existindo, mesmo que a gente esteja dedicado ao nosso florescimento, a viver uma vida mais intencional. As emoções negativas, elas vão continuar existindo, mas isso não significa aceitar viver sempre com elas. Essa é a diferença. E aí o que eu percebo é isso, esse movimento que algumas vezes leva para o extremo contra a positividade, está querendo nos afastar do fato e da possibilidade de florescer, que é olhar e fomentar as nossas emoções positivas. Então o que eu quero dizer aqui é que o equilíbrio, ele está longe do 880.
Não é viva as suas emoções negativas e nem viva apenas nas emoções positivas. Só que na prática as pessoas confundem a coisa. Então, essa teoria, né, de que focar nas emoções positivas é anular as nossas emoções negativas, é desconexão, entendeu? Porque tem como a gente fomentar as nossas emoções positivas e ainda assim aceitar as nossas emoções negativas. E como a gente faz isso? Primeiro, é sim compreendendo que as emoções negativas elas vão existir, elas vão estar ali, vão aparecer vez ou outra, talvez tenham motivos, e se tem motivos é importante a gente investigar, a gente ir a fundo, a gente compreender de onde vem, por quê, olhar para ela, aprender com ela, mas não aceitar viver todos os dias na mesma emoção negativa. E é buscar na rotina ferramentas, estratégias para fomentar as emoções positivas. Buscar esse equilíbrio nunca vai ser anular uma ou outra. Hoje nessa onda do pessimismo que quer anular as emoções positivas. E fazendo isso, a gente se encaminha a um estado deprimido, totalmente. É começar a achar normal, é normalizar demais a frustração, a tristeza, o desgosto e normalizar no cotidiano. Porque é normal que a gente se sinta triste, que a gente tenha as emoções negativas quando acontece alguma coisa que nos desperta essa emoção. Isso é normal. Também a aceitar com mais facilidade quando alguma emoção negativa surge, a aprender com ela, a lidar com ela e a fomentar as emoções positivas. Que as emoções positivas, existem muitas práticas para que a gente consiga fomentar no dia a dia, na rotina, no cotidiano. Uma delas que eu gosto muito e que, por mais simples que pareça, ela é muito eficaz, inclusive tem muitas pesquisas relacionadas à gratidão e que, abre parênteses, gratidão, né, foi um dos termos muito adicionados ao termo positividade tóxica, mas que quando a gente para ver, para perceber, para analisar, para estudar, ver estudos em relação à prática de gratidão, a gente vê o potencial dela de nos ajudar mesmo e nos transformarmos em pessoas mais otimistas. Então, a gente não pode simplesmente olhar com cara feia sem experimentar ou sem perceber os efeitos que podem causar. Prática de gratidão, que tem um exercício inclusive na psicologia positiva, que é a gente escrever 3 motivos pelos quais a gente foi grato no nosso dia, que chama as 3 bênçãos. Então, é ao final do dia a gente parar e pensar no nosso dia. 3 motivos para ser grato. E isso é muito bom para esse nosso viés de negatividade, que quando chega ao fim do dia, é mais comum que a gente foque nas coisas ruins ou neutras que aconteceram do que nas coisas boas. E aí as coisas boas podem ser simples, como por exemplo, tomar um café da manhã com calma, mas é importante que a gente tire esse momento de reflexão. Prática de atividade física também é uma ótima estratégia, porque a gente coloca o nosso corpo em movimento e o nosso corpo em movimento nos leva também a esse movimento e esse maior domínio emocional. Dentro da rotina é importante que a gente crie os nossos rituais que fomentem esses momentos de bem-estar, que conectem com a gente. Nossa, gente, eu tô torrando aqui no sol, Jesus amado, tô até perdendo a linha de raciocínio aqui, vou vir um pouquinho mais para trás. Que a gente, dentro da rotina, então a gente consiga fomentar isso, então é criar rituais com intencionalidade, a prática de se colocar no momento presente, por exemplo, a prática de mindfulness que a gente pode utilizar, nos ajuda muito a estabelecer esses rituais dentro da nossa rotina. Então é, por exemplo, eu parar todo dia de manhã, isso é só um exemplo. Dentro da rotina de cada um é importante que a gente consiga identificar o que faz sentido e o que não faz. Para mim é muito importante ter um momento tranquilo pela manhã para que eu possa me dedicar ao meu tempo de leitura, ao meu tempo de devocional, ao meu café da manhã, que eu possa estar presente ali. Eu não quero estar em nenhum outro lugar quando eu estou ali naquele momento. Então é importante que a gente crie esses rituais dentro da nossa rotina em que a gente esteja comprometido com o presente,
simplesmente com o presente, e não com o depois, não com o amanhã, não com o ontem, mas com o momento presente. Essa também é uma estratégia muito boa para que a gente possa fomentar essas emoções positivas, que a gente possa se conectar mais com o que realmente importa, que é o presente. Isso é criar ativamente as nossas emoções positivas, porque e talvez não quer dizer, aqui é um ponto importante, que sempre que eu estiver vivendo isso eu vou estar com emoções positivas, porque emoções positivas não precisa ser entusiasmo. Tem essa confusão também, né, de que então eu preciso estar entusiasmada para estar feliz. Não. No momento, agora, por exemplo, eu não estou entusiasmada, mas eu estou feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto, porque eu estou presente aqui nesse momento. Então, ter essa noção também de que emoções positivas não é aquela coisa de uhul, né? A gente pode simplesmente estar apreciando com um sentimento de gratidão e não necessariamente entusiasmo, que a gente comece a identificar padrões emocionais. Então, se em determinadas situações eu costumo me sentir assim, eu me sinto triste, eu me sinto deprimida, eu comece a identificar que esse padrão existe. E aí a gente pode identificar qual é o gatilho, ou seja, a situação, o acontecimento que me leva a eu me sentir assim, porque muito provavelmente me leva a um comportamento. Um exemplo, a esquiva. Se eu me sinto triste, eu me sinto desconfortável, eu me esquivo daquela situação. Eu fujo dela. E aí eu acabo evitando crescimento, evitando mudança. Então, o que eu estou evitando também ao encarar essas emoções negativas? Eu encontrar esses padrões é importante também. E aqui o que eu quero dizer, tá? O que eu disse agora parece que emoções negativas são ruins. Não é que sejam ruins. Se a gente permanecer naquela emoção negativa, é ruim sim. Não existe aceitável permanecer sempre numa emoção negativa. Isso não é saudável. E eu identificar me ajuda então a criar melhores estratégias para lidar com situações antigas, emoções antigas. Então, mais uma vez, equilibrar, buscar esse equilíbrio não é eliminar uma ou outra, não é eliminar as emoções negativas e nem eliminar as emoções positivas. É aceitar que dentro da nossa vida, em determinadas fases, em determinados momentos, a gente vai vivenciar todas as emoções. Que a gente vai ter que passar por emoções negativas, e isso não significa que a gente que tem algo errado. E a gente vai ter que passar por emoções positivas, isso não significa que esteja errado. É a gente sempre se levar ao processo de compreender o que é adequado para qual momento, o que eu posso aprender com essa emoção e como eu posso, dentro do meu dia a dia, buscar fomentar mais das emoções positivas para que eu tenha uma vida significativa, para que eu consiga apreciar a minha vida, a construção do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil de alguma maneira. E se tu gostou desse vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui também e me acompanhar nas minhas redes.